Olá para todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Guilda Espadas, Templar Jinai Warriors, Ordem de Cristo do Brasil, Metalo, Koryu Dojo. E hoje nós vamos falar sobre Kotetsu e Dotanuki. Bom, o que são esses dois nomes? Simplesmente o nome dos forjadores que tinham lâminas lendárias, capazes de cortar pedras, madeira maciça, ossos, enfim, kabutos, né? Aquela armadura, né? O capacete do samurai, que é a parte mais dura da armadura. Enfim, isso é uma Kotetsu e uma Dotanuki. E aqui a gente vê a origem do Tameshigiri. Tameshigiri era a arte de cortar, de testar espadas. Isso acontecia nas guerras, obviamente, nas execuções, infelizmente, né? E aí você tinha notas de teste, cortou um corpo, 2 corpos, 3 corpos, 8 corpos, 10 corpos. A mesma espada é submetida a um estresse muito forte. E dentro desse estresse que a espada era submetida, você tem o Aratameshigiri, em que você cortava troncos de árvores, pedras maciças, enfim, e inclusive uma outra espada danificar a sua espada. Então isso é muito importante na arte da confecção da espada. Hoje, atualmente, o Tameshigiri é mais voltado para testar a habilidade do espadachim, mas não era assim no passado. Obviamente, o Tameshigiri ele é uma prova de habilidade, em primeiro lugar, do espadachim e também da confecção da espada. É uma simbiose. Tameshigiri exige anos e anos de prática, ainda mais quando a gente está falando do nível de Wazamono, onde vocês estão vendo, os pedestais são humanos. Você não pode errar. Isso não é postado aqui levianamente. Aqui você tem que ter muita técnica para o que você está fazendo. Exemplo, o primeiro golpe que eu dei estava próximo da artéria da perna da praticante. Então eu dosei o golpe e o segundo golpe, onde havia mais distância, aí eu cortei para não haver risco. Então agora vamos falar sobre as espadas. Bom, Masakuni Dotanuki foi um grande mestre, um expoente da escola de forja Rai Yamashiro, né? Descendente direto do tronco do Masamune, simplesmente o maior forjador, né, da história do Japão. E Masakuni Dotanuki produziu espadas fortíssimas, capazes de cortar ossos, troncos, pessoas ao meio, pedra, enfim. As espadas dele eram absolutamente fortíssimas, com um fio extremamente resistente. E uma das características da espada dele era a pouca curvatura. Como a gente viu na famosa história do lobo solitário, as espadas do Tanuki, a espada do Tanuki, ela é a espada do Itogami. E no próprio mangá, assim como nos filmes e séries de televisão, é dito que a do Tanuki era uma espada capaz de cortar armaduras, cortar corpos em combate. Não poderia ser diferente, porque as espadas feitas pelo Masakuni Dotanuki, elas estavam no auge do período Sengoku Jidai, ou Azuchi Momoyama, como muitas vezes é chamado, período em que Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, Yasuo Tokugawa, Masamune Date, todos esses grandes daimyos, não, o Takeda Shingen, o Eisugi Kenshi, eles se degladiaram numa guerra civil que se alastrou pelo Japão inteiro. O período Sengoku Jidai levou a espada japonesa ao máximo de estresse, né, de uso, de exigência. E olha, é uma coisa interessante. Vai ser polêmico que eu vou falar no meio do mundo da manufatura da espada, do colecionismo, etc. Mas será um tanto quanto óbvio também quando você pensar na questão do uso.
O que você vê geralmente nos livros de confecção de espadas, de colecionismo, de estudos da espada japonesa, é que o período Sengoku produziu espadas de qualidade ruim. E isso não é verdade. É óbvio, você vai para uma batalha com uma espada de qualidade ruim, você vai morrer. Você vai perder sua vida. O que acontecia é que essas espadas no período Sengoku não tinham um acabamento de polimento absurdo que a gente vê hoje, que seria artístico, que é para realçar a beleza da espada. A espada no período Sengoku, ela tinha que ser absolutamente funcional. Da mesma forma, as armaduras que eram produzidas para aguentar tiro de mosquete, já era a época que se usava amplamente armas de fogo, que são as Gusoku ou Kogusoku, né? Então, eu forjo Gusokus, eu sei como é que é a exigência disso. Assim também como as montagens, o Koshirai dessas espadas não eram extremamente requintados como em outros períodos. Aliás, todo o período de guerra fez com que as espadas tivessem uma montagem mais rústica, mais forte, mais durável do que, por exemplo, em contraste com períodos de paz, né? Como o Heian, por exemplo, e lá na frente o período Edo. Então você vai ter um afloramento da parte artística da espada e não da parte da funcional da espada. Então são coisas interessantes. A gente já conversou em lives sobre isso, né? Que o samurai leva para a batalha uma espada mais simples, muito boa, mas mais simples nessa questão de requintes, porque se ele perdesse ela em batalha, ele não perdia uma fortuna de espada ali, né? A gente está vendo as cenas desse Wakizashi do período Sengoku. Ele é da coleção particular de um cliente meu. Eu coloquei aqui para que vocês possam compreender que as espadas, elas não são muitas vezes como vocês pensam hoje em dia modernamente. Então aqui a gente vê uma espada rústica que foi para combate, que sobreviveu ao período de guerras do Japão, toda marcada, cheia de pancada, né, etc. E é uma espada rústica, forte e firme. Então, requinte e beleza não tem nada a ver com a qualidade da espada. Qualidade significa se essa espada aguenta o tranco, né? Ela vai sobreviver ao destino pela qual ela foi feita, para combate. Essa é uma Tati que eu tive a oportunidade de restaurar também, de um colecionador particular. Ela é extremamente requintada. Foi uma das lâminas que pertenceram à família Tokugawa. Enfim, já é um outro tipo de espada. E o polimento que ela recebeu, Hadori, etc., é para enaltecer a beleza dessa peça. Então são objetivos diferentes. E muitas vezes a gente explica isso para os clientes e eles não conseguem entender. Hoje a pessoa tem na cabeça que a espada tem que estar polida maravilhosamente bem, etc. Mas ele quer usar a espada para um tameshigiri. Para arranhar a espada inteira, só isso. Não importa, mesmo que você corte só palha, o tameshigiri acaba estragando a beleza do polimento do Ramon. Tem vídeo aqui no canal de especialistas de tameshigiri explicando isso. O Ramon apaga depois de tanto tameshigiri. Como assim, Sensei? O Ramon apaga, então ele não é verdadeiro? É óbvio que ele é verdadeiro. É que o Ramon, ele não é muito visível a olho nu. Ele precisa ser destacado com técnicas de polimento adequadas na superfície do metal, no radar, né? Na pele do aço. Agora a gente tem um entendimento maior sobre espadas. Existiam espadas que eram feitas para o combate e objetivando isso, e outras eram feitas para se destacar a beleza dessa espada. Eu não falo isso de forma levianamente. Nas minhas mãos já passaram mais de 100 espadas antigas, onde eu pude segurar nas minhas mãos e restaurar e entender o trabalho de grandes mestres de forja. Então você acaba tendo um entendimento das finalidades pelos quais cada mestre buscou o seu referido trabalho, a sua obra.
E principalmente eu pude ver espadas ao natural, ou seja, antes de ter tido qualquer tipo de restauro, ou seja, como elas foram feitas no seu original, intocadas. Eu fui para museus, eu trabalhei em museus, em grandes colecionadores, eu peguei em acervos de museus que não são expostos, as espadas que não estão restauradas. Então você pode ver que tipo de dano sofreu, que tipo de estresse, como ela foi feita originalmente. Ou seja, o puro conhecimento empírico. Aqui não existe achismo, é estudo, são livros, é o trabalho de campo em loco e o aprendizado direto com os mestres, que é o mais importante de tudo. Então, hoje em dia, a percepção moderna é que as espadas elas estão sempre perfeitas, maravilhosas e tudo intacto, e não é bem assim que as coisas são. Para a espada chegar no seu estágio final de beleza, polimento, etc., no auge, são anos de trabalho. Então, é muito tempo que se precisa para se chegar no trabalho manual, é óbvio, a forma definitiva da espada japonesa e sua beleza. São anos de trabalho. Agora, aqui a gente está vendo as espadas que são feitas na China. O pessoal pensa que eles escrevem handmade, é feito à mão. Olha o tamanho dessa fábrica. Aqui, só para vocês terem uma ideia, são produzidas 500 espadas por dia. E é por isso que essas espadas são baratas e não têm valor comercial depois. Elas podem ser até úteis, podem funcionar bem como uma espada, mas elas são baratas. É uma espada para treinar, uma espada barata. Agora, não existem só espadas baratas na China. Pou Shen, por exemplo, faz espadas feitas à mão mesmo, de Tamahagane, etc., que custam muito mais de $3.000. 2 anos de espera atualmente. Bom, posto isso, vamos retornar aqui ao nosso foco do estudo. Eu tive que fazer esse disclaimer para explicar a importância de uma espada deste nível, de uma Masakuni do Tanuki ou então do Nagazone Kotetsu. Então vamos agora ao trabalho do grande mestre Nagazone Kotetsu. Ele viveu no período Kambun, uma era já mais pacífica, claro, onde todo mundo se interessava por espadas bonitinhas, lindas, maravilhosas, muito ornamentadas, e ele resolve fazer essa tradição do Masakuni do Tanuki, né? Fazer espadas que realmente cortavam coisas poderosas. Suas espadas eram largas, fortes, afiadas, muito poderosas, como a gente vê aqui. Agora, lembrando, essa foto, isso que a gente está vendo aqui é o processo final, depois de 20 anos de trabalho e de mais anos e anos de polimentos, até essa espada se tornar uma obra de arte. Ela não nasceu assim, ela se tornou assim através dos séculos. Então, Nagazone Kotetsu, esse mestre, ele viveu mais ou menos entre 1597 até 1678. E ele alcançou o sucesso, ele começou a forjar tardiamente. Digo forjar espadas, porque ele vinha tradicionalmente de uma família de ferreiros que faziam gusoku, armaduras de combate contra tiros, né, contra armas de fogo. Só que com a pacificação do Japão, o interesse por essas armaduras, elas caíram muito e até foram proibidas, muitas vezes pelo shogunato. Então isso atingiu de cheio as famílias que se dedicavam a esse tipo de artefato. Então por isso o Kotetsu passa então a se interessar por forjar espadas. E ele vai estudar com ninguém menos do que... Então, por volta quando ele tinha 50 anos, ele se muda então da província que ele morava em Fukui, em Echizen, para a capital, Edo. E lá ele vai estudar com o importante Kaneshiji, né? E Kaneshiji Sensei era outro grande mestre expoente da escola Bizen, né? Da Bizen Zori. E as lâminas de Bizen são famosas por sua curvatura e nitidez dos trabalhos produzidos de forja. Ele passa estudando 3 anos, mais ou menos, com esse mestre, até que ele conclui que só essa questão artística não seria suficiente. Então ele consegue ser admitido como aprendiz de um grande mestre, Nagamichi, Mutsu Daijo Nagamichi, que era um importante mestre da tradição do nosso Masakuni do Tanuki, do início desse estudo.
É Nagamichi Sensei que forja a famosa Aizu Kotetsu, que está aqui na foto. Essa foto que estamos vendo na minha fala aqui. E a Aizu Kotetsu se torna a espada mais famosa da província de Aizu. É uma espada com muita história. Lá na frente a gente vai ver como que isso vai se entrelaçar. Então, em homenagem ao Nagamichi, ele escolhe então o nome como Kotetsu. Kotetsu literalmente significa ferro velho. O jeito poético de traduzir seria aço antigo, mas o termo adequado seria ferro velho. O kanji ko de antiguidade e tetsu para ferro, aço. Por quê? Porque esses mestres trabalhavam com muitas vezes restos de metais, metais reciclados, pedaços de espada quebrada que refundia, enfim, e eles tinham um processo complexo pra caramba para conseguir depurar esse metal e conseguir fazer um aço novo. Nagamichi fez o famoso par de espadas de ninguém menos que Miyamoto Musashi, ele mesmo. As espadas que estão no museu de Miyamoto Musashi foram feitas por Nagamichi Daijo. Essas espadas foram presenteadas a Miyamoto Musashi por Ikeda Terumasa, que foi ancestral de meu mestre de Shintoryu, Tsukimoto Akira no Ikeda no Fujiwara Sensei. Então, como vimos, Miyamoto Musashi usava uma espada da tradição tanto do Tanuki quanto do Kotetsu. Eram espadas fortes, obviamente, que aguentaram todos os duelos e batalhas que ele participou. E mesmo sendo uma era pacífica, Musashi viveu muitos duelos, muitas batalhas, portanto ele exigia de suas espadas uma espada que aguentasse o tranco. Então Nagazone Kotetsu Sensei estudou tanto a forma de Bizen quanto da escola Rai Enju do Masamune do Tanuki e também a escola de Nagamichi, que também era um dos ramos do Masamune e do Masakuni do Tanuki. Então ele fundiu esses conhecimentos para formar a sua escola. Dois outros espadachins muito famosos do Japão, Yagyu Seixusai e Ito Itosai Kagehisa, ambos também possuíram espadas do Nagamichi e também espadas do Nagazone Kotetsu. Portanto, essas espadas alcançaram grande fama pela sua força, capacidade, durabilidade, e nas mãos de mestres lendários como esse, elas faziam coisas miraculosas, como cortar armaduras, perfurar também armaduras, cortar pedras grossas, como aconteceu com o Yagyu Seixusai, com a famosa Itoseki, né, que ele cortou com o seu katana. Isso era até lendas do Japão, etc., mas realmente espadas podem cortar pedras, sim, como a gente vai ver. E ainda mais quando nós estamos falando das espadas da tradição, do Tanuki e Kotetsu. Essa história é muito legal. Consta que o Hatamoto do Shogun, Kugai Masakata, fez a encomenda de um katana para o Kotetsu. E o mestre então foi lá, forjou a espada, passou anos fazendo a espada, e quando ele entregou a espada, o Kugai-san, então, esse samurai que era o cliente, ficou olhando para ele e falou: mas isso aqui será que corta? Eu acho ela muito grossa, muito pesada, muito grosseira. O mestre, indignado, pediu licença então para o Shogun, dentro do palácio do Shogun, sacou a espada e falou: vou fazer um teste, posso? O Shogun permitiu. Ele cortou um galho grosso de pinheiro, quase da largura da perna de um homem, e aí se ouve um barulho forte atrás do galho. Quando se foi verificar, ele cortou o galho de madeira maciça juntamente com uma lanterna de pedra, um touro, né? E aí fez um tameshigiri simultâneo entre a madeira maciça e a lanterna de pedra, um touro. Isso aqui que vocês estão vendo na foto. Então o cliente fala: nossa, essa espada é maravilhosa, ela vai ser a espada que eu vou carregar para toda a minha vida, etc. O mestre responde: eu não sei se eu vou te entregar essa espada, porque eu não sei se ela é capaz de cortar algo. Estou em dúvidas da capacidade dela cortar algo. Então isso mostra muito bem que mesmo naquela época onde samurais
estavam acostumados a verem espadas, não entende o que é um fio de combate, um fio de batalha. Aquilo que a gente já conversou várias vezes aqui no nosso canal. Espada não foi feita para cortar papel, foi feita para cortar armadura, carne, osso, etc. A pessoa bate o olho e fala, mestre, mas isso está afiado? Aí eu corto uma coisa extremamente grossa, poderosa, densa e falo, tá afiado, claro. E esse é o Ha-Senki, né? O fio para batalha. Que ele é extremamente afiado. Você passar o dedo nele, você vai cortar seu dedo. Mas ele é feito para cortar coisas muito duras. Têmpera e geometria. É isso que manda na espada. E a geometria do fio tem que ser perfeita também. E no que eu digo perfeita é para sua utilização. Como temperar, como forjar adequadamente, como produzir essa geometria adequadamente e finalmente a forma correta de afiação para combate. Bom, nessas raras fotografias podemos comparar a Kotetsu que está embaixo com a Aizu Kotetsu que está em cima. Ou seja, mestre e aluno e seus dois trabalhos. Ponto importante, essa espada debaixo do Kotetsu tem um ri, porque havia sido usado em combate, danificado, então esse ri ele foi colocado depois. Ela nasceu uma Shinogi Zukuri também. Depois, póstumamente, foi posto o Hiri para poder polir a espada, porque havia muitos danos na linha do Shinogi. Já vi muito tolo falar, não tem nada a ver, o Ri não deixa a espada mais frágil. Lógico que deixa. Aqui, no caso, como ela foi para um museu, está preservada, a única maneira de deixar ela bela foi fazer um Ri. Ou seja, o sulco que a gente está vendo aqui na lateral da lâmina. Tá bom? Então, originalmente ela também era uma Shinogi como a espada de cima. Isso está descrito na exposição deste museu. Tem o descritivo do estado original da espada. Aí vem um especialista de internet, né? E fala, não, Kotetsu tem Hiri. Não é que tem Hiri. Essa espada teve que pôr um Hiri porque havia muitos danos, golpes de espadas profundos que para deixar a espada bonita teve que fazer um Hiri. Eu conheço profundamente as espadas da tradição Aizu. Esse é um livro só sobre isso. Tá? E o que essas espadas são capazes de fazer, como elas foram produzidas, o tipo de aço utilizado, tal, e tudo começa justamente com a tradição do Nagamichi, Mutsu Daijo Nagamichi. Então, esse é um livro sobre essa tradição. Tomizu Ishida Sensei também tentou fazer espadas dessa tradição. E ele conseguiu fazer aqui uma das melhores espadas que ele fez, baseado nessa tradição. E eu segurei essa espada nas mãos e pude estudá-la com muito afinco, com muita capacidade. O último daimyo de Aizu, Matsudaira no Katamori, que está aqui nessa foto, o Lorde, que é o objeto da canção, né, da poesia Byakutai, né, a qual dançamos em Kenbo, foi o último proprietário da Aizu Kotetsu, e ele então dá essa espada de presente para Isamu Kondo. Isso no auge das guerras Bonshin, na restauração Meiji, e Isamu Kondo foi o capitão famosíssimo do Shinsengumi, né, junto com o Hijikata Rinjiro, e também o famoso, né, Saito Hajime, né? Todos eles famosos espadachins do Shinsengumi. Para efeito de referência, Shinsengumi é aquela tropa que aparece lá no Samurai X, né? Naquele famoso desenho, né? Gibi, né? Mangá. E eles estão ativos até hoje, tá? O Teinen Rishin-ryu é o estilo do Shinsengumi. É um estilo que pratica Gekiken, Kenjutsu, Yaijutsu, Batojutsu. E o seu dojo, como a gente está vendo aqui, está bem na atividade hoje. Faz parte da mesma federação que nós de Gekiken lá no Japão. É um estilo fenomenal, muito forte. O atual Soki reviveu muitas práticas de Gekiken que estavam até proibidas. E nós colocamos o Gekiken de novo em andamento.
E não, Gekiken não é Kendo. Não é outra palavra para falar sobre Kendo. Gekiken é combate com espada de verdade. Tem regras muito diferentes do Kendo moderno atual. Bom, a Aizukoten no OVA, né, OVA, onde a gente vê nas origens esse famoso duelo retratado. E aqui as fotos da atual na loja, né, famosa, na Ikeda-ya, em Kyoto, onde aconteceu isso, e os marcos dessa luta, que é tudo demarcado lá no Japão, preservado a história, o lugar exato onde aconteceram esses duelos. A outra tradição que também fluiu através da escola de Nagamichi Sensei foi as de forjadores Minamoto, como por exemplo Minamoto no Hisamichi, que produziu obras-primas também da era Kambun, das espadas Shinto e Shin-Shinto. E eu fui muito afortunado, gente, porque eu tive nas minhas mãos Minamoto no Hisamichi, eu tive nas minhas mãos obras do Nagamichi, além de poder ter estudado a forja de perto de todos os mestres com quem eu estudei aqui, que eram estudiosos dessa tradição. Além da minha Masakuni do Tanuki, de primeira geração. Então vimos que a escola Raienju do Masakuni do Tanuki, junto com a escola do Nagamichi, a do Nagazone Kotetsu e Hisamichi, né, Minamoto no Hisamichi, estão intimamente ligadas. E isso tudo vai vir parar aqui no Brasil. Depois da Era Meiji, houve a imigração japonesa e muitos samurais vieram para cá. Eiji Kikuchi Tatsukuni Enju Sensei foi o primeiro a pesquisar essa tradição aqui no Brasil. Bom, senhores, eu gostaria de mostrar para você isso daqui. É uma Masakuni do Tanuki, de primeira geração. Tem 7 dessas no mundo. Eu tenho uma, junto com meu irmão. Bom, vamos lá. É uma joia. Um Nippontô maravilhoso. Era Muromachi. Espetacular. Masakuni do Tanuki. É muito famoso, né? Por ser uma espada com qualidade Wazamono. Corta 7 a 8 corpos com um golpe só. Tá. Vamos lá. Um detalhezinho aqui da inscrição para vocês poderem pesquisar, tá? Tá pegando aí, Aziz? Muito bem, obrigado. Shukran. Obrigado. Então, segurar nas mãos uma Minamoto no Hisamichi, a própria Masakuni do Tanuki de primeira geração, ou seja, feita pelo original mestre que fundou a tradição, ter segurado nas mãos uma do Tanuki e ter aprendido com mestres que estudaram essa tradição de família, porque tem uma questão importante, que Ohara Sensei foi aluno, um dos alunos de Oura Sensei, mas a família dele que vem de Kumamoto, os Kiyohara, são servidores dos Hosokawa, retentores do castelo de Hosokawa, mãos várias do Taki, e esse foi o segredo da família dele, ter aprendido a têmpera, porque ninguém temperou mais do que ele. A espada dele tinha a têmpera superior. Ele foi estudar com o Oura Sensei a manufatura no sentido da geometria da espada. Agora, o segredo de fazer a têmpera, esse segredo a família dele possuía. E eu tive a oportunidade então de ser aluno dele para poder finalmente realizar a Kotetsu aqui no Brasil. Então não foi um estudo fácil. E eu posso dizer, não foi ao acaso. Isso é direcionado lá do alto. Eu lembro bem das palavras do Mitutu Mizumoto, dono da Mizumoto lá na Liberdade, lembrando, eu e Benedito Sensei fomos os únicos brasileiros que tiveram espadas vendidas nas lojas tradicionais do comércio da Liberdade, isso nos anos
90, 80 tal. Hoje já não, esse comércio já não existe mais. Agora lá é tudo, né? Mas antigamente havia lojas que vendiam, como a Daishogun, a Mizumoto, Kyoto, a própria Mini Kimono, vendiam shinkens verdadeiros, né? Feitos por mestres artesãos. Hoje é tudo, né? Espada fake, feita na China, etc. e tal. Tá bom? Então é importante a gente aqui colocar isso. Porque eu tive nas mãos isso. Isso veio para mim. Mizumoto-san, falecido já, seu Mitutu Mizumoto, cuja rua está batizada em homenagem a ele lá na Rua da Glória, travessa da Rua da Glória, me disse: você é o rei das espadas, as espadas virão para sua mão. E foi o que aconteceu. Podemos dizer que Kikuchi Sensei é o fundador da tradição de forja de espadas no Brasil. E ele foi o mestre de Yoshisuke Oura Sensei, que depois ensinou para todo mundo. Tem um vídeo no nosso canal só desse mestre que foi o primeiro forjador de espadas no Brasil e que ensinou todos os outros mestres com quem eu aprendi. Kikuchi Sensei, muito severo, ensinou somente para Yoshisuke Oura. Oura Sensei ensinou para Kunio Oda, para Yoshitaka Kyohara Sensei e também ensinou para o Tomizo Ishida Sensei. Eu estudei com Kunio Oda, estudei com Yoshitaka Kyohara e estudei com Ishida Sensei, até inclusive convivi muito tempo também com Oura Sensei. Então isso não foi acaso. Obra do Altíssimo, ou chame de destino, tem várias maneiras de falar isso. Na minha coleção particular eu tenho uma espada dada de presente por Oura Sensei, uma espada dada de presente por Yoshimatsu Sensei, uma espada dada de presente por Kyohara Sensei. Aliás, a minha família tem umas 5 Kyohara, que uma ele me deu de presente, as outras nós compramos. E foi muito importante tudo isso, né? Essa trajetória de anos e anos treinando. Meu irmão também foi aprender com um dos alunos de Kikuchi Sensei, Tomejito Sensei, 8º Dan de Karatê Shotokan. Também Ito Sensei faz parte dessa história. Meu irmão treinou com Isao Machi Sensei, né? Esse fenomenal cortador de pedras também, que está aqui usando um katana Kotetsu de última geração. E nós também somos cortadores de pedra. Então, isso é a nossa trajetória. Então, a nossa ligação com as espadas Kotetsu, ela não é nova. É uma busca de anos de estudo, que começaram quase 40 anos lá atrás sobre a manufatura de espadas e 50 anos dedicados já agora ao treinamento, né, com a espada japonesa, a esgrima tradicional do Japão, o Kenjutsu, o próprio Kendo moderno, que também treinamos, o Gekiken. Não importa a espessura que você está cortando. Pode ser grosso, pode ser fino. É a mesma coisa, a mesma energia que eu uso para cortar algo assim, eu vou usar para Madeira maciça. Isso aqui é a espessura de um braço. Sabe? Mais ou menos. Mas veja que o corte é. Boa. No ângulo. A saída da espada não tem a ondulação. E um especial, Um rastro de concreto, puro, eu ganhei no Japão. Beleza? Bom, eu e meu irmão somos Otameshi Sensei. O Asamono Otameshi é uma pessoa que testa espadas antigas, que é habilitado para fazer tameshi giris muito complexos. Não é tameshi giri em garrafinha. Nada contra quem faz, mas são técnicas mais depuradas, mais preparadas. Pessoal, corta jornal, corta garrafinha. Bom, se cortar o que eu vou mostrar que corta, você imagina o que faz com o jornal e com a garrafinha, né? Ou seja, Shintoryu, Shinken Bujutsu, Wazamono. Aí. Nossa.
Olha o corte. Isso não é quebrar pedra, isso é cortar a pedra. Mestre, o que o senhor está fazendo? Ashi. Ramon. O Ashi é um caminho que você faz com o Yakire para que o tipo de Ramon que você está fazendo seja distribuído de forma diferente o calor diante da lâmina. E ele também evita que haja trincos.
curvatura Kamakura. Parece que não está curva, ela é mais curva aqui no primeiro palmo, menos curva, sobe um pouquinho para a ponta. Uma curvatura muito difícil de fazer. Vamos ver o outro lado. Show de bola. Domo arigato gozaimashita. Agora o duro trabalho de polir. Tático Tetsu. Gravando? Aham. Opa! Cortei a lateral. Desce. Chegou a sair faísca, você viu? Vi. Isso aqui é uma espada de 20 mil reais quase. Entenderam a diferença? A cote... nem arranhou. Entendeu a diferença? O radar dessa espada e como ela é difícil de ser polida. Dura pra caramba. Isso aqui é... meu Deus. Pai, se eu não me engano, essa não é a espada do Rafael, aquela Tactical Tetsu? Isso. Tô fazendo polimento Hadori nela para destacar o Ramon. Essa é uma pedra acima de 5 mil. Você vai com essa pedra ultra fina, ele vai definindo as linhas de forja. Ó o Ramon. Vendo? Aí ele salta, ó. E vamos trabalhando. E ela tá cada vez mais afiada. Último polimento.
Kenjiro Sensei, espadas do Aizo, são 4 peças que eu estou fazendo para o Aizo Ryu, todas nível acima da Tachi Nambukoshou e Kotetsu, né? Espadas para quem vai usar. Vamos aqui dar uma enroladinha aqui no cabo para teste. Então, vamos cortar primeiro essa pedra aí que sobrou da apresentação. E aí depois a gente corta essa madeira aqui. Aí. Já põe um aí. Sensacional, perfeita. Vamos ver. Tá mais uma? Intacta. Uma brinda aqui, né? Mais uma, né? Essa é uma pedra para a gente testar a resistência do fio. Eita, agora foi linda. Agora vamos ver. Ah, será que ainda tem fio para cortar? Vamos descobrir. Não é mesmo, os guerreiros? Uhum. Só apoiar aqui. Isso, obrigado. Arigato. Eu acho que deve ter fio para cortar, né? Foi no chão essa. Ah, danada aqui. O piso escorrega. É difícil acertar. É, acho que tem fio, né? Filezinho. É o mais chato Aí, fazer. Kenjiro Sensei. Espadas do Aizo, manufatura. Terminando. A exigência das espadas em Gekiken, Shintoryu, em estilos antigos é isso, ó. Então é porrada, né? Pancada. Então é muito forte a técnica, o ataque. Então a espada ela tem que ser muito bem construída para aguentar tudo isso. Voltando a cortar o oponente no Kendo. Nós demonstramos isso em público. E claro, difere do Kendo moderno. Porque se você tentar passar por ele, vai te cortar. Então o objetivo do Gekiken é uma luta mais calcada, com o pé forte e o coxinho mais baixo. Você chama coxinho.
Kesana e Kirioroshi. Arigatou, sensei. Karatê tem Tameshi Wari, né? Na arte da espada, Tameshi Giri. E no Tameshi Giri, eu, Jason Sensei e meu irmão mais velho, Marcelo Sensei e Kenjiro Sensei de Goiânia, recebemos a honra de sermos Wazamono Tameshi Giri. Nós testamos lâminas antigas, recebemos de colecionadores do mundo todo. Não pode ter 1 milímetro de erro no pulso. O shibori tem que ser perfeito, né? Tegatana tem que estar perfeita, pegada na espada. Sem marcação, sem dente. E aí com essa dobra de 1000 vezes traz a resistência, porque a parte mais dura da katana fica na lâmina. E a parte de trás dela, que é o mine, ou mune, é a parte exatamente onde tem a parte do metal flexível. Ao ter o metal flexível nessa parte, ela absorve impactos, ao mesmo tempo que a parte de baixo fica resistente aos cortes. Garanto para vocês que se tentarem fazer isso em casa, vocês vão perder uma lâmina. Ponto importante é que nessa fase, como os testes são muito pesados, nós não utilizamos o cabo, porque ele é muito passível, não só de quebrar, mas também da perda, porque existe todo um trabalho de artesanato em cima da confecção do cabo. Por isso que nós trabalhamos normalmente assim, com pano no máximo, né? Ou antigamente se utilizava também algumas coisas em palha. Palmas! A lâmina está perfeita. Assim como Nagazone Kotetsu e também Masakuni do Tanuki, eu também sou um forjador de armaduras. Uma das minhas áreas de trabalho foi trabalhar em empresas de blindagens. Eu conheço a necessidade de um Kogusoku. E também, né, neto de armeiros, tudo, o conhecimento, né, das armas de fogo, que é importante, claro. Fiz vários Tanegashima. Eu tenho conhecimento para fazer qualquer arma de fogo, mas eu não me dedico a isso porque é uma outra área. Então a minha dedicação está mais na questão das peças tradicionais. Armas modernas, já trabalhei na área de segurança há muitos anos, aí é uma outra coisa e não é uma coisa que eu me dedico. Eu gosto da parte tradicional. Então eu sei a potência de uma Tanegashima, o estrago que ela faz numa armadura, então a gente faz esse conhecimento reverso para as espadas, para os arcos.
tudo na minha vida convergiu para a gente poder chegar até aqui nessa caminhada, na elaboração da Kotetsu no Brasil. Aliás, talvez seja o único ferreiro em atividade que esteja fazendo uma Kotetsu fora do Japão. Que eu me lembre, tem mais um outro especialista fora do Japão, que eu digo é nas Américas, né? Tem um outro especialista no leste europeu, ele é polonês, que tem condição de fazer também. Então, somos poucos. E tá aqui. Tachi Kotetsu. Espetacular. Agradeço aos nossos clientes, agradeço aos meus mestres, agradeço a Deus acima de tudo por ter tido a honra de trilhar esse caminho. Não é fácil. A vida de Kotetsu Sensei, de Nagazone Kotetsu, sempre foi difícil. Para quem não sabe, era um mestre que passou muita necessidade também, muita fome, muita humilhação. Aqui, minha vida não foi diferente. Não tenham dúvida. Não é um docinho de coco você lidar com pessoas, com tudo isso que tem no mundo. E você se dedicar ao caminho e ter que pagar conta e pagar boleto, né? Como é que fala? Os 300 contra os boletos persas, né? Os 300 de espada contra os milhares de boletos persas, né? Tá aí. E essa é a nossa vida. E vamos levando, graças a Deus, com o apoio, com a paciência, a compreensão e a dedicação. E aí a coisa vai se realizando. Então é um caminho de abnegação e eu escolhi ele com muita honra e adoro viver como eu vivo. Criei meus filhos, pude conhecer muitos países do mundo, tenho trabalhos em vários países. Pude conhecer culturas, o Brasil inteiro, a América do Sul, enfim. E também lá fora, até o Oriente, né, o Japão. Bom, é isso, pessoal. Então a Kotetsu está realizada aqui. E aqui a gente entende um pouco mais sobre essa tradição. Tá, agora eu acho que deu para entender um pouco o que é uma espada Kotetsu. Claro, tem muita história sobre isso. Aqui, esse vídeo, ele é um resumo, é uma introdução para a gente poder entender um pouco da vida dos mestres que fizeram esse tipo de espada, tá? Que é uma vida dificílima e cheia de lutas, guerras, sofrimento, de dinheiro, perdas de coisas assim. É história, né? Daquela época, né? Que a gente está falando ali de século XVII. Enfim, é muito difícil. E aqui a vinda da Kotetsu para o Brasil. E claro, não vou deixar de fazer aqui, né, a pergunta: você quer uma Kotetsu? Procure-nos, fale conosco, certo? É uma obra que vai durar séculos na vida de vocês. Então, temos alguns clientes aqui que já encomendaram a sua, né? E você também pode ser um feliz proprietário de uma espada dessa. É porque essas espadas, elas são feitas para ter a eternidade e honradas, né? E com a sua lendária força e capacidade, certo? Então é isso. E também exigem, é uma espada que a metade do trabalho ela faz, né? Ela é forte, firme e aguenta. E ela precisa também, claro, e ela ajuda a transformar você num grande espadachim. Essa é a questão, essa é a simbiose perfeita. Então é uma arma para guerreiros, como diria Conan. Tempo bastante para a terra na nossa cova. Então, treinar o caminho do guerreiro, trilhá-lo, é uma satisfação enorme, me faz sentir vivo. Domo arigatou gozaimashita.